caros irmãos, que Deus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Vamos fazer essa live, dando continuidade às reflexões que nós já vínhamos conversando sobre esse tema, que muita gente às vezes tem curiosidade, quer saber o porquê. Então vamos refletir um pouquinho. Nós fizemos uma live onde começamos a falar sobre o comportamento e os mecanismos, as ferramentas, os elementos que alguns espíritos utilizam durante o transe mediúnico, seja na doutrina de Umbanda e outras doutrinas de terreiro, que é a maneira de falar, Então, nós queremos primeiro deixar uma reflexão. E essa reflexão é que em um trabalho mediúnico, em uma consulta espiritual, o que menos importa são os fenômenos. Porque às vezes a gente quer ver para crer. Alguns pensam, aquele médium ele é quieto, é sutil, a gente nem percebe que ele incorpora, que ele recebe, que ele deu a passividade, médium consciente. Esse outro médium é o médium bom, porque ele incorpora, ele é médium ostensivo. Muitos pensam que o médium tem que mudar os trejeitos, dar algum sinal para passar uma mensagem de Bezerra de Menezes, tem que se comportar como um velhinho, falar com a voz rouca. Para passar uma mensagem de um preto velho, tem que se encurvar, usar bengala, fumar um charuto. Para passar uma mensagem de um índio, tem que ser rude, gritar, bater os pés no chão. Para passar a mensagem de um espírito benfeitor que vem na aparência de uma criança, a criança que é a simbologia da pureza, para passar a mensagem dela, tem que se comportar como uma criança, pedir doce, tomar guaraná. Um extraterrestre tem que ter alguma reação, ficar sem a perna, porque os planetas dele não precisam de perna, contato no solo, dependendo do planeta. Então muitos de nós temos esses tabus e paradigmas. E os fenômenos pouco importam. O que mais interessa para o consulente, os trabalhadores, os médiuns e os dirigentes, o que mais importa é a mensagem de reforma íntima. Para que a pessoa saia daquela reunião, daquela casa espiritualista com a mensagem de paz, uma mensagem evangélica, que ela se esclareça da mediunidade, da reencarnação. Então, o que mais importa numa reunião mediúnica, numa consulta espiritual, é a mensagem de reforma íntima e o resultado do trabalho. Assim como muita gente chegou a Chico Xavier no Espiritismo, muita gente aflita e que encontrou a paz, o conforto. Assim como também muita gente chegou a Zélio de Moraes na Umbanda. Ambos pregaram a caridade, um no Espiritismo, outro na Umbanda. Doutrinas orientadas pelos Espíritos. Então, o que nós falamos
não quer dizer que estamos com a verdade. Nós não temos condição de dizer o que é certo e o que é errado. Nós expomos, apresentamos, dizemos, fazemos refletir, mas cada um procure a sua resposta, seguindo as intuições ao anjo da guarda. Cada um se afinize com o seu guia, que no Espiritismo chama os guias, na Umbanda e na Jurema, em outras doutrinas, chama de mestres, os espíritos que orientam cada um de nós. Cada um de nós tem uma equipe de espíritos para nos orientar, para ajudar a servir. Então, nós podemos indicar o canal do YouTube Umbanda e Boa. Vamos digitar aqui e deixar na descrição. Umbanda e Boa. Digita lá, Umbanda e Boa lá no YouTube e pesquisa tudo que envolva o espírito Exu Tranca-Ruas. Ele é um guardião e vai ter um assunto sobre a bebida nesse canal do YouTube. Outra indicação para nós encerrarmos esse assunto são os livros psicografados pelo espírito Ramatiz. Quem quiser conhecer um pouco sobre a Umbanda, procuremos os livros de Norberto Peixoto. Ele foi um médium que trouxe muita mensagem de Ramatiz, que é um espírito universalista. Norberto Peixoto, ele vai na família de Zélio, pesquisa na fonte, convive e coloca nos livros algumas coisas, porque tem muita coisa na Umbanda, nas doutrinas de terreiro, que não se aprende nos livros. É só convivendo. Tem muita gente que nunca foi no terreiro e fica falando coisas. Fala mal do fumo, da bebida, dos elementos. Fala mal de tudo, fala mal de si mesmo. Então, para conhecer uma doutrina é preciso estudar e também frequentar, participar, sentir de perto, tirar dúvidas com quem está lá dentro e se consultar. Então nós aqui, repetindo, não somos donos da verdade, o pouco que sabemos ainda pode estar equivocado, mas a gente procura a disciplina. A disciplina no Espiritismo, a disciplina na Umbanda, na Jurema, em todo canto. Porque Jesus ensina a disciplina. E ela independe de doutrina. Tudo está progredindo. Os espíritos estão progredindo. As ideias têm que progredir também. O que não pode mudar é o amor. Então, para a gente encerrar essa reflexão, queremos dizer 3 exemplos para mostrar que os elementos pouco importam. O que importa é a mensagem e o resultado do trabalho. O primeiro foi Inácio Ferreira. Inácio Ferreira psicografou vários livros espíritas e em uma de suas narrativas ele diz que quando encarnado em Minas Gerais, ele foi numa benzedeira, né? Ela ajudava muita gente, fazia caridade, não sabia nem ler nem escrever. Inácio foi lá tomar um passe. Ela, não sabendo nem ler nem escrever, com seu cigarro de palha, que era imenso, muito grande, um cigarro de palha, ela fumava muito, mesmo atendendo, aplicando o passe. A benzedeira
aplicava o passe com amor. Era a maneira que ela entendia que ela trabalhava. O que interessava naquele momento era a cura da pessoa, não apenas a parte física, mas a parte espiritual, o alívio do corpo e da alma. É estudado na Umbanda o magnetismo da natureza, das matas, das ervas. Por isso tem os banhos de ervas, o sal grosso, entre outras coisas, porque é o magnetismo que vem da natureza para reenergizar o corpo e também os corpos espirituais, fazer a limpeza, tirar os parasitas, os miasmas, as formas de pensamento. A defumação queima os maus pensamentos, porque nosso pensamento ele tem som, tem barulho, ele tem imagens, figuras, formas, ele também tem cheiro, tem aroma. É por isso que tem esses elementos nos terreiros, que é para fazer uma limpeza integral, onde a principal dela é a reforma íntima. Mas já é uma parte resolvida, né? Então, quando Inácio Ferreira tomou um passe daquela benzedeira, ele psiquiatra, ela analfabeta, mas uma médium do bem, ele se sentia no céu. Era um passe muito bom, muito amor que ela depositava. Então era o amor de quem doa e de quem recebe que faz isso acontecer com a permissão divina. Então Inácio preferia um passe dessa benzedeira do que o passe de muitos espíritas, principalmente aqueles que fazem cursos, falam de magnetismo, falando de coisas que nem sabem. Então esse é o exemplo de Inácio Ferreira a respeito da benzedeira que aplicava passe fumando, né? Mas ele se sentia no céu. O segundo exemplo foi de Chico Xavier. Chico Xavier, a respeito da bebida, no transe mediúnico, Chico Xavier passando no cemitério viu um espírito, um irmão, um guardião, e ele usava uma capa, um chapéu e tinha uma garrafa. E Chico perguntou a esse espírito por que ele estava com aquela veste, aquela indumentária, aquela roupa. E o espírito explicou: Chico, eu bebo, eu tomo o líquido dessa garrafa porque o meu trabalho é entrar nos túmulos e tem muito mau cheiro, é muito podre, muito ruim. O meu trabalho é resgatar os espíritos que estão presos na matéria. Tem muito espírito preso dentro dos túmulos. E o meu trabalho, que ainda não sou um guardião, como se diz, porque eu acabei de ser socorrido, eu tenho esse comportamento, eu bebo, porque ingerindo esse líquido, o mau cheiro diminui dos túmulos e eu consigo resgatar os espíritos. Então, é um trabalho dos espíritos. Cada um trabalha do seu jeito. Cada um tem uma tarefa, né? Isso no mundo espiritual. Imaginemos aqui no plano físico, né? E para finalizar nossa reflexão sobre esse assunto, como nós indicamos aqui, deixamos nos comentários e vamos deixar na descrição porque vai ficar gravado, o canal do YouTube Umbanda Boa. Repetindo, bota lá no YouTube Umbanda Boa e pesquisa Tranca-Ruas. Assistamos todos os vídeos onde está no canal Umbanda Boa
onde se fala o Tranca-Ruas. E tem lá um relato de que um consulente chegou e perguntou para ele, o médium, o dirigente incorporado do Tranca-Ruas, porque ele bebia. E ele dizia mais ou menos o seguinte: essa porcaria aqui, que é só um dedo, 2 dedos de água que passarinho não bebe, que pode ser cerveja, pode ser pinga, ou o que for. Pode ser água, se não tiver, o trabalho é feito da mesma forma, mas é um fundamento que tem. Essa porcaria aqui não é para mim, porque eu não preciso nada disso. Isso aqui, que está nesse copo, é para o médium, porque ele passa horas e horas atendendo as pessoas, e para equilibrar as energias, eu utilizo esse mecanismo. Se não tiver, pode ser água. Se não tiver água, o trabalho vai ocorrer do mesmo jeito. Então, a gente observa que são apenas elementos externos que auxiliam no trabalho. Não é que o médium, o espírito vai tomar uma garrafa. É um dedo, 2 dedos. Nós conhecemos um terreiro aqui na cidade, que quando tem a gira de Exu, começa de noite, vai até madrugada, e eles tomam só 1 ou 2 dedinhos, né? Porque tem um fundamento, é para equilibrar as energias. Para quem sabe lidar com as energias. Como disse a entidade, tendo ou não, o trabalho vai acontecer do mesmo jeito. Ainda para encerrar a nossa reflexão, em um outro terreiro, teve um espírito que estava atendendo as pessoas e teve um consulente que chegou dizendo: olha, como é que eu vou ser orientado por um espírito que fuma e que bebe? Qual é a moral que ele tem sobre mim? E o espírito, com o copo na mão, disse: ué, você não está pior do que eu? Então, ele estava querendo dizer que o consulente estava visitando o terreiro, criticando, julgando, enxergava aqueles espíritos como espírito atrasado, que tinha vício, via os médiuns e os espíritos como sujos, porque estava bebendo e fumando. Mas o espírito estava dizendo, ele disse: ué, você não está pior do que eu? No sentido de, o consulente estava sujo emocionalmente, sujo mentalmente, com os preconceitos, com a mente fechada. Então nós não devemos julgar um livro pela capa. O que mais importa na reunião mediúnica é a mensagem e o resultado do trabalho, com a permissão divina. Não são resultados imediatistas, mas um pouco de forças para lidar com as coisas da vida, enfrentar as coisas com sabedoria e orientações. É como a gente reza o anjo da guarda, ele dá forças e dá orientação. Cabe a gente seguir essas intuições ou não. É assim nos terreiros. Muitas coisas vêm pela intuição. Não é se a gente vê o espírito, se a gente escuta, se a gente bebe, se a gente fuma. Esse assunto nós estamos falando do terreiro, mas também não está julgando o que é certo e o que é errado. Então, é isso que nós queríamos conversar nessa noite. Vai ficar gravado esse estudo, né? É um complemento, é a continuidade
de uma aula anterior. Vamos botar no YouTube também esse vídeo, né? Então, é isso. Indicamos o canal Umbanda Boa, onde Tranca-Rua fala dos elementos na Umbanda, e indicamos os livros de Norberto Peixoto, principalmente os livros psicografados por Ramatiz, através de Norberto Peixoto. Porque Ramatiz fala tudo isso nos livros. Um espírito que já se encontra no outro lado da vida e vem conversar com a gente através dos livros. Tem muitas coisas que a gente vai deixar para a próxima aula, a nossa próxima reflexão, que é os casos dos dirigentes de terreiro. Porque uma coisa é a gente estar encarnado. Quando a gente está encarnado, a gente pensa de um jeito. Quando a gente está no outro lado da vida, o espírito pensa diferente. Então, um espírito que trabalhou no candomblé, Menininha de Gantóis, seria muito bom, seria muito interessante se hoje em dia, nas reuniões mediúnicas, nos terreiros, a gente consultar essa entidade. Porque tem muita coisa que ela está corrigindo. Um dos poucos médiuns públicos que está recebendo ela e está em alguns livros é o Robson Pinheiro. O médium Robson Pinheiro recebe algumas mensagens de Menininha de Gantóis. Então tem muitas coisas que ela praticava quando era mãe de santo e agora desencarnada ela vê que não era necessário algumas coisas. Então é a disciplina que nós estamos falando. Rezemos e busquemos o progresso, principalmente o progresso das ideias. Tudo se renova, nada se destrói nesse universo de nosso Pai. Então é isso, agradecemos aos irmãos que estão nos acompanhando agora aqui no Instagram. Boa noite. A gente faz essa conversa toda segunda de noite. Um assunto sobre Umbanda. Aos domingos é um estudo sobre a vida do Mestre Jesus. Um estudo espírita aos domingos. E na segunda é um estudo sobre Umbanda. Né? Estamos realizando isso, divulgando o grupo ecumênico Chico Xavier, porque nós não temos ligação com nenhuma casa, nenhuma federação, nenhum sistema material. O que nos interessa é espiritualidade independente. Então é isso. Que todos tenhamos uma boa noite e vamos fazer uma prece de encerramento. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por tudo, que Ele abençoe toda a humanidade encarnada e desencarnada, que nos ajude a se melhorar, porque tudo só depende de nós. Que esse Pai de amor nos ajude a encerrar esse estudo com muita paz, nos ajudando a ser cada vez mais fraternos. Assim seja, e até a próxima.